Fala galerinha, show do Objetivo Concursos, professor GD na área, juntamente com vocês, né? Futuros aprovados no concurso da Polícia Militar do Ceará, tá bom? Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Vamos trabalhar agora a nossa querida criminologia, tá bom? Então, seja bem-vindo, todos vocês que estão ao vivaço, tá? Ou vocês que vão assistir posteriormente essa aula. É o nosso último encontro, né? Nossa última bateria antes da prova relacionada à criminologia, tá? Então peguei, assim como a gente já vinha na pegada aí de 2 aulas anteriores, peguei aqui pesado nas revisões, tá bom? Belezinha? Então vem comigo que a gente vai começar agora. Fala galerinha, show do Objetivo Concursos, professor GD, Giovanni Lombroso, Giovanni Dias, né? Quase o Giovanni aí Lombroso, de tanto que a gente já bateu em cima da criminologia, tá certo? Então, continuando aqui, pessoal, nossa parte do estudo da criminologia, nós vamos resolver mais algumas questõezinhas para esse bloco, tá bom? E que questões são essas? Olha que legal, pessoal. Vamos aqui para a questão de número 141, salvo engano, né? A gente parou na 140. Então vamos para 141, tá bom? Então veja, só nesse projeto de criminologia em questões, a gente já resolveu 140 questões. Olha que legal. E aí eu separei aquelas mais interessantes, né? Para dar continuidade e encerrar aqui com vocês esses últimos blocos de criminologia em questões, beleza? Então vamos que vamos, 141. É correto afirmar que a liberdade assistida e a prestação de serviços comunitários pelos criminosos estão inseridas como medidas de prevenção de quê, pessoal? Galera, quando a gente fala de prevenção, eu tenho o quê? Lembra para a prova? Prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Eu vou ter também o quê? A prevenção geral e a prevenção especial, tá bom? Mas aqui ele está perguntando quanto às prevenções primária, secundária e terciária. Quando eu falo, pessoal, na figura do preso, do condenado, você vai lembrar sempre da prevenção terciária, tá? A prevenção terciária é uma espécie de prevenção que vai se preocupar com aquele indivíduo ali não delinquir mais. Também é uma prevenção, tá? Quando o indivíduo está preso, quando ele está encarcerado, também é uma prevenção. Porque se ele tivesse solto, ele estaria o quê? Cometendo outros crimes, né? Teoricamente, tá bom? Estaria cometendo outros crimes, beleza? E também, pessoal, se ele sair sem a devida ressocialização, a chance de cometer esses crimes é bem maior. E cá para nós, não vamos botar isso na prova, tá? De maneira expressa, só a depender de como a prova pergunta, o Brasil não ressocializa nada, né? Não existe ressocialização em penitenciária no Brasil. Pelo menos que eu conheça, não. Pode ter uma ou outra aí que se destaque, tá bom? Mas pelo menos que eu conheça, não. Tá certo? Então, Brasil aí, o indivíduo entra na penitenciária, sai pior. Mas é para deixar ele solto? Também não. Porque eu não vou pagar o preço, porque a penitenciária deixa ele pior, e aí ele tem que estar solto, matando e roubando outras pessoas também não. Tá bom? Mas é só uma observação de que essa questão da prevenção terciária é relacionada à figura do condenado. Então, quem é que tem a liberdade assistida, pessoal? Prestação de serviço comunitário por criminoso. Se esses caras são o quê, pessoal? São os presos. Aqui eu estou falando na figura dos presos, tá? Pode vir na prova aí, reclusos. Pode vir na prova aí, pessoal, condenados, tá? E etc. Então pode vir aí vários termos relacionados a esses pontos, tá bom? E que tipo de prevenção é essa, pessoal? Falou na prevenção relacionada aos presos, tá bom? Aos detentos, reclusos, prevenção terciária, tá? Relacionado aos presos, tá? Entre aspas. Então, falou em preso, né? Que no caso aqui, liberdade assistida e prestação de serviço comunitário pelos criminosos. Prevenção o quê? Terciária. Belezinha? Show de bola? Então, gabarito, letra E.
não é prevenção primária. Prevenção primária, pessoal, atua, ó, na raiz do problema, tá? É quando o Estado tem que oferecer para a comunidade num total, num todo, né, a garantia geral para todos, sem distinção, saúde, educação, moradia, trabalho, lazer, para todos, tá certo? Prevenção imediata, não tem essa nomenclatura aqui direta para a tua prova. Prevenção controlada também não. Prevenção secundária, pessoal. A secundária é quando a primária falha, tá? E aí começa-se a criar grupos de risco. Pessoas também com maior propensão de quê? De cometer delitos. E aí eu boto uma viatura empregada lá na Praia do Futuro, lá em Fortaleza, por exemplo. Por quê? Porque ali é onde há atuação criminosa de maior volume. Só dando exemplo, estou falando que é isso, tá? Então esse direcionamento de viatura para um determinado local também é o tipo de prevenção. Não é prevenção primária, porque já não é de maneira geral, já não é generalizado, já não são aspectos gerais que o Estado vai fornecer. É uma prevenção que secundária. Beleza, mas aquele cara foi para a Praia do Futuro, roubou o indivíduo, foi preso e agora? Tudo que eu fizer com ele ali para ressocializá-lo, para que ele cumpra a pena efetivamente, aí eu já entro na questão da prevenção terciária, tá? É o que traz a questão aí, ó. Então, prevenção primária, secundária e terciária, tá bom? Nós temos também a geral e a especial, que são bem parecidas, tá? E a especial também é voltada à figura do preso, tá certo? Lembra disso para a tua prova. E aqui, ó, prevenção primária atua na raiz do conflito criminal a fim de neutralizá-lo antes que o problema se manifeste. Reclama prestações sociais e intervenção comunitária. Requisitos, ó, política cultural, econômica e social para capacitar cidadãos. Exemplos de medidas: educação, religião e o lazer. Trabalho de conscientização social, o qual atua no fenômeno criminal em sua etiologia. Tá bom? Então, tranquilo, aqui ele vai falar de medidas em geral, tá? No combate à criminalidade. Beleza? Essa é a prevenção primária. E aí, ó, trabalho, saúde, lazer, educação, saneamento básico, iluminação pública, quando oferecidos à sociedade de maneira satisfatória, são considerados forma de prevenção primária, tá? Tudo isso aqui, pessoal, é prevenção primária, ó, capaz de abrandar os fenômenos criminais, certo? Tudo isso é relacionado à prevenção primária. Prevenção criminal primária destina-se a atuar na educação e etc. Prevenção secundária, ó, opera onde o conflito já acontece, nem antes e nem depois, tá? Nem antes e nem depois. Então, quando a viatura vai fazer uma ronda, por exemplo, vai fazer uma ronda e tá ali na ostensividade, o crime ele já existe, mas você tem que evitar que um novo crime aconteça. Então é aquele que fica no meio termo. Você está num local que frequentemente tem roubos, mas você está ali para evitar alguns. Tá bom? Por isso que ele bota aqui nem antes, tá? E nem depois opera onde o conflito acontece. Tá certo? Beleza? Professor, mas a prevenção primária deveria ser, professor, perfeita, deveria ser perfeita, tá? Deveria ser perfeita. Na verdade, se a prevenção primária funcionasse de verdade, vocês nem estariam aqui me assistindo. Porque não teria concurso para a polícia, né? Todo mundo ia estar numa sociedade perfeita, sem conflitos, tá? De cunho criminoso, beleza? Então, pessoal, de certa forma, se não houvesse quebrado a barreira da prevenção primária, vocês não estariam aqui, né? E não fariam concurso de polícia, porque a polícia não precisaria existir, tá certo? Beleza? Então vamos lá, a não sei que fosse para outros fins. Então a prevenção secundária, tá? Política legislativa penal, ação policial, tá bom? Política de segurança pública, já é voltado para o problema diretamente. Prevenção terciária, ó, destina-se única e exclusivamente ao recluso, isto é, ao condenado, tá? Então prevenção terciária é única e exclusivamente voltada para quem? Para o condenado, tá? Para o recluso. Tranquilo? Show? A ressocialização aqui é voltada para o infrator no ambiente prisional. Das três formas de prevenção, a terciária é a que mais possui aspectos punitivos, tá? Porque é relacionada à figura do preso, tá bom? Belezinha. E aí tem aqui o objetivo, eu deixei para vocês no material, tá?
todo comentadozinho bonitinho para vocês resolverem, beleza? Vamos lá. 142. Olha aqui, pessoal. Como pelo histórico da tua banca foi cobrada a questão das escolas criminológicas, tá? Então, eu coloquei também aqui nessa nossa bateria final alguns aspectos relacionados às escolas criminológicas, beleza? Então, ó, as escolas penais são diversas correntes filosófico-jurídicas sobre crimes e punições surgidas no período moderno. E aí, na compreensão da filosofia e dos princípios que regem o direito penal contemporâneo, é preciso que se tenha uma visão do processo histórico que os precedeu. Considere as assertivas abaixo, tá? E aqui ele vai falar um pouco a respeito, né, acerca das escolas criminais, tá? Vamos lá. Primeiro, a escola clássica propugna uma restauração da dignidade humana e o direito do cidadão perante o Estado, fundamentando-se no individualismo. Destaca-se pela aproximação do justnaturalismo e do contratualismo, tá? Exatamente, pessoal, aqui está em consonância com a escola, ó, com a escola clássica, tá? Com a escola clássica, tá? Então, pessoal, ó, a escola clássica, ela defende, se existisse uma escola mais voltada para a vertente da esquerda, só para você lembrar, não quero falar de política aqui, mas para a vertente da esquerda, relacionada a direitos humanos e etc., tá? Seria a escola clássica. A escola clássica, ela é voltada mais para esse setor. Aplicação do princípio da legalidade, tá certo? Em sua forma ampla, tá? Direitos, por exemplo, ao condenado, direitos ao criminoso, tá bom? Contraditória, ampla defesa, ressocialização do indivíduo, a escola clássica, tá certo? Então tá certo aqui, ó. Segundo, ó, a escola positiva é uma reação à escola clássica. A escola positiva é uma reação à escola clássica e reorienta estudos criminológicos, opondo-se ao individualismo da escola clássica, defende o corpo social contra a ação do agente criminoso, priorizando os interesses sociais em relação aos indivíduos, tá? Então, a escola positiva, ela já é um pouco mais, só para você entender, um pouco mais da vertente de direita, tá? A escola positiva, pessoal, viu o criminoso, por exemplo, como um ser que já nascia criminoso e ia morrer criminoso, não tinha jeito para ele, tá? Não havia ressocialização para o criminoso na escola clássica em sentido amplo, por quê? Porque ele era um criminoso que já nascia com essa intenção, tá? Lembra que os expoentes aqui são somente, né, apenas Lombroso, tá? César de Lombroso, Henrico Ferri e Garófalo, tá? Os três principais nomes da escola positiva. Beleza? Tá certo aqui também, pessoal, ó. Aqui se relaciona à escola positiva, tá? Vamos lá para a terceira. O que a terceira diz, ó? Todas as características apontadas... Opa, perdão. A escola correcionalista harmoniza as teorias. Eu já ia responder para você, né? A escola correcionalista harmoniza as teorias classicista e positivista. Propugna uma metodologia simplificada do estudo do fenômeno do delito, né? E introduz o conceito de humanização da pena. Galera, o que é que ele traz aqui, ó? Presta atenção. Na verdade, o que é que ele traz? A escola que introduziu o conceito de humanização foi a escola clássica, tá bom? E a escola clássica aqui, ó, até puxar uma seta para vocês, ó, repudiava penas cruéis. Repudiava penas cruéis, tá? Repudiava essas penas cruéis. Então, essa é a relação da escola clássica com a escola positivista. A escola correcionalista, pessoal, na verdade, ela tinha uma visão do ser que cometia o delito como um ser inferior. Como se o cara que cometesse um delito fosse um ser inferior, que precisaria ser o quê? Educado. Tá bom? Ele precisaria ser educado. Tranquilo? Essa é a visão aí da escola correcionalista. Então tá errado aqui, a terceira. Vamos para a quarta, ó. O que a quarta diz? A escola alemã destaca-se pelo estudo do delito como fenômeno humano, social e fato jurídico,
A pena para essa teoria é finalística, coexistindo o caráter retributivo e preventivo, tá? Ó, essa escola alemã aqui, pessoal, ela é bem mais complicada de cair na tua prova, é bem mais difícil, tá? Qual a aposta total aqui? Escola positiva e clássica, tá? Mas pode vir também a vertente das teorias críticas, pode vir também a escola correcionalista e as demais teorias gerais, né? Que aí eu já estou falando de outro aspecto. A escola alemã, tá? Esse termo para a tua prova é um pouco mais difícil, mas eu coloquei aqui só para vocês terem conhecimento, tá certo, tá? Beleza? Então, ó, a escola alemã destaca-se pelo estudo do delito como um fenômeno humano social, tá? Um fenômeno que acontece em todas as sociedades e de fato jurídico, né? A pena para essa teoria é finalística, coexistindo o caráter retributivo e preventivo, perfeitamente. Certinho? Então, ó, gabarito 1, 2 e 4, né? Letra D. 1, 2 e 4. Beleza? Gabarito letra D de doido. Bora aqui para a próxima questão. Próxima questãozinha, né? Dá tempo a gente fazer mais uma ainda, ó. Ó, botei aqui os comentários, tá? Ó. Todas as características apontadas pelo examinador guardam consonância com a escola clássica, tá certa a primeira. A segunda, todas as características guardam consonância com a escola positiva, tá? E a terceira aqui, de imediato o aluno poderia assinalar a tal assertiva como errada, porque a escola que introduziu o conceito de humanização foi qual, pessoal? Ó, foi a escola, ó, clássica, tá? Que repudiava penas cruéis ou desumanas. Então aqui foi uma herança da escola clássica, tá bom? E o quarto tá certo. Todas as características apontadas pelo examinador no item guardam consonância com a escola alemã. Então, certíssimo aqui. Beleza? Bora aqui então para 143, para a nossa última questão desse bloco. O que é que ela traz, ó? Na criminologia, é frequente o debate a respeito das funções da pena. Segundo a ideia de prevenção especial negativa, a pena teria a função de... Pessoal, prevenção geral e prevenção especial, a gente já falou, né? Resumidamente, bem resumido, prevenção geral é o que o Estado faz antes do cometimento do delito, tá certo? Prevenção especial é o que o Estado faz após a condenação. Por isso que a prevenção especial é voltada para o preso, tá? É como se fosse uma prevenção terciária, tá bom? Só fazendo analogia bruta. Quanto à prevenção negativa e positiva, a prevenção positiva se dá pelo amor, a prevenção negativa se dá pela dor. Vou dar um exemplo. Prevenção especial positiva, vamos ressocializar o indivíduo. Vamos fazer com que ele volte, ele retorne para a sociedade um ser humano melhor. Essa é a prevenção especial positiva. Prevenção especial negativa, vamos prevenir também, mas vamos fazer com que ele pague pelo que ele fez. Ele tem que cumprir a pena ao rigor da lei. Eu não estou nem aí para a ressocialização, eu quero que ele pague pelo que ele fez. Tá bom? Então também é prevenção especial, só que agora não é no amor, é na dor. Tá certo? Beleza? Então, ó, a 143, o que é que a gente marca aqui para a nossa questão? A gente marca aqui na 143, pessoal, gabarito, né? Letra C, ó. O que é que ele diz aqui, ó? A pena teria a função de neutralizar ou segregar o condenado do meio social, impedindo de cometer novas infrações penais. Beleza? Show de bola? E aí você vai me perguntar, professor, mas a letra B também, ó, retribuir proporcionalmente o mal causado pelo delito, tá certo? Mas a letra C ela tá mais correta, porque além de neutralizar e segregar aqui, pessoal, ele ainda bota detalhadamente, impedindo de cometer novas infrações penais, tá certo? Por quê? Porque de toda forma, ele estando preso ali, eu estou retribuindo o que ele fez, tá? Tanto positivo como negativo, prevenção especial, ele está preso, eu estou retribuindo o que ele fez, tá? Mas no viés negativo tem essa característica, ó. Eu vou te segregar, eu vou te neutralizar, tá? Você não vai cometer novas infrações. E eu não falo em ressocialização aqui. Beleza? Tranquilo? Até o próximo bloco. Valeu! E aí, galerinha do meu YouTube, galerinha show, vamos que vamos, pra cima, tá certo? Criminologia em questões, tá? Sejam muito bem-vindos. Você que chegou agora, pessoal, não perca a super revisão
de véspera aqui pelo Objetivo Concurso, tá? Clica lá no link do site e saiba tudo sobre essa revisão de véspera, beleza? No momento atual agora, estou falando aqui, eu não olhei agora se ainda tem vaga, tá? Então corre lá, tá? Para ver se ainda tem vaga para você participar dessa revisão. Tranquilo? Show? Mais um ponto para vocês, se você não é inscrito aqui no canal do Objetivo Concurso, inscreva-se no canal aqui do Objetivo Concurso, tá? Estamos aí também, pessoal, com a assinatura Play, tá? Objetivo Play, onde você tem acesso ao melhor material para se preparar de verdade para vários concursos de várias áreas, tá bom? Inclusive carreiras policiais, que é o que você, geralmente, quem está assistindo essa aula está estudando. Tá bom? Show de bola? Então, vamos continuar aqui nossa aula, vamos continuar aqui o nosso mega projeto para gabaritar a criminologia. Vamos lá? 3, 2, 1, vai! Fala galerinha, show! Por aqui o professor GD na área, tá? Mais um bloco para vocês trabalhando criminologia em questões, tá certo? Ponto a ponto nessa revisão final, fazendo a reprise das questões mais importantes, né? Abordando os tópicos mais importantes como uma espécie de revisão. Beleza? Então, tá pertinho, tá muito próximo aí e eu tenho certeza absoluta que uma vaga vai ser sua, tá bom? Vamos lá. Então, ó, o que é que nós temos aqui, pessoal? Ó, nós temos aqui, tá? A partir da questão 144. O que é que a questão 144 diz, ó? As políticas públicas de prevenção criminal terciária têm por público-alvo. Olha aí, meu amigo, aqui tá mais fácil do que beber água, né? Prevenção criminal terciária, pessoal. A gente já falou da prevenção primária, secundária e terciária. Olha como as bancas amam cobrar questões relacionadas à prevenção. Nós tivemos questões anteriores aí, né? Da sua prova anterior, por exemplo, cobrando tipo de controle social, né? Falou um pouco do Emily Durkheim, que traz o crime como um fato social, tá certo? Falando um pouco das escolas, das teorias, que a gente viu também em outros blocos aí, tá? E o enfoque aqui na espécie de prevenção. Então, prevenção criminal terciária, qual é o público-alvo? A vítima de violência doméstica? Não, né, pessoal? Não é. O adolescente? Também não. O idoso? Também não. O usuário de drogas ilícitas? Também não, tá? Tem como foco o preso. E aí, ó, é interessante porque bota vítima de violência, adolescente, tá? Mas o termo correto, pessoal, o termo exato, porque às vezes o aluno fala assim, já chegou para falar, professor, mas o adolescente pode ser um adolescente preso, mas pode não ser também, né? Então você não pode marcar adolescente deduzindo que ele está preso, não pode, tá bom? Tendo o nome preso aqui para você marcar. Então, ó, preso, tá certo? Aqui ele gosta muito de confundir, ele joga vítima, às vezes ele joga também aqui o termo criminoso. Criminoso. Nem todo criminoso está preso, tá? Aqui a prevenção terciária não é focado na figura do criminoso em geral, é focado na figura do preso. Por quê? Porque você já cometeu algum crime, tá? Mas a prevenção terciária não é voltada para você que não está preso, tá certo? Todo ser humano, eu tenho uma teoria comigo. Todo ser humano, tá? A partir do momento que tomou consciência, que sabe fazer as coisas, todos têm consciência, né? Mas que sabe o que faz e o que não faz, todo ser humano já cometeu algum crime. Ou alguns, ou todo dia comete um, tá? Por mais que você não ache que seja grande coisas, mas crimes aí, tá? Como, por exemplo, baixar filme pirata, tá bom? Como, por exemplo, sonegar imposto. Como, por exemplo, pessoal, achar algo na rua e não devolver, apropriação de coisa achada. Então, é muito fácil cometer um crime, tá bom? Mas não é por isso que a prevenção terciária é voltada para você. Criminoso. É voltado para a figura do preso, tá bom? Então, por isso que não confundir aqui, pessoal, com os objetos, né? Com os objetos da criminologia, ó. Com os objetos da criminologia. Quais são os objetos da criminologia? Aí você vai lembrar, ó. Crime, tá? Crime, criminoso,
vítima e controle social. Tá bom? Então, os objetos da criminologia, ó. Crime criminoso, vítima e controle social. Belezinha? Show de bola? Então, ó, vamos lá. O que é que ele traz aqui, ó? Alternativa C, prevenção terciária sempre atua após a prática do crime e tem como destinatário o preso, tá? Se falar que tem como destinatário, por exemplo, todos os criminosos, errado. Tem como destinatário o indivíduo que está preso, tá? Que está preso. Beleza? Por isso o gabarito é a alternativa C. A doutrina explica, eu botei aqui, ó. A prevenção terciária atua após a prática do delito e tem como destinatário, tá? Destinatária, quer dizer, isso mesmo. A população carcerária, assumindo o caráter punitivo e ressocializador, com o escopo de evitar a reiteração criminosa. Então, ó, caráter punitivo, tá? Aqui é o quê? Aqui é a espécie de negativa. E ressocializador também. Aqui é a espécie de prevenção positiva. Tá certo? Belezinha? Show? Então, vamos aqui para a próxima questão, tá? Sem mais delongas. Próxima questão. Assinale a alternativa que contém um exemplo de prevenção de infrações penais preponderantemente primária. Preponderantemente primária. Vamos lá. Primeiro aqui, ó. Construção de uma praça com equipamentos de lazer em uma comunidade com altos índices de criminalidade. Pessoal, prevenção primária tem destino certo? Tem destino focado, orientado para um problema? Não tem. A prevenção primária é um aspecto geral. É quando o Estado dá, pessoal, suporte geral. Ele não está focando ali onde tem mais crime, onde tem menos crime, não. Ele está dando um enfoque geral. Tá bom? Então eu vou dar educação para todos, eu vou dar saúde para todos. Nem que ele fale, eu vou dar educação para todas as crianças. Ele está dando enfoque, mas não é no problema criminal. Ele está dando enfoque ali em geral, tá? Agora, quando ele enfatiza, eu vou criar uma quadra ali para que as crianças que estão mais propensas à criminalidade possam brincar. Aí já não é primária, é secundária, tá bom? Então aqui quando ele diz, ó, construção de uma praça de equipamentos de lazer em uma comunidade com altos índices de criminalidade e de vulnerabilidade, com o fim de evitar que jovens daquele local, em especial em situação de risco, envolvam-se com a criminalidade. Quando ele fala que aqui é a primária, pessoal, tá errado. Aqui é a prevenção o quê, ó? Prevenção secundária. Prevenção secundária, tá bom? Não é aqui a prevenção primária, e sim a secundária. Beleza. Projeto Começar de Novo, que visa desenvolver os cumpridores de pena e egressos, a autoestima e a cidadania suprimidas com a privação de sua liberdade, por meio de ações de caráter preventivo, educativo e ressocializador, atuando assim na humanização a fim de que referido público valorize a liberdade e passe a fazer escolhas melhores em sua vida, evitando o retorno ao cárcere. Tá bom? Então, projeto Começar de Novo visa desenvolver o quê? Aos cumpridores da pena e egresso, a autoestima e a cidadania suprimidas com a privação de sua liberdade. Beleza. Ele está falando de quem? Ele está falando do preso, da figura do recluso. Quando eu falo da figura do recluso, ó, pelo amor de Deus, do recluso. Falei da figura do recluso. Que prevenção é, pessoal? Prevenção, tá? Terciária, tá? Falou do recluso, do preso, prevenção terciária. Letra C. Implementação de sistemas de leitores óticos de placas de veículos nas ruas e avenidas da cidade de Salvador para identificação de veículos relacionados a algum tipo de crime. Galera, se eu estou implementando um sistema de identificação de veículos que podem ser efetivamente aí relacionados a algum tipo de crime, eu estou fazendo uma prevenção primária ou secundária?
secundária. Pessoal, se eu focar no problema, é secundária. Tá? Eu vou dar 2 exemplos aqui que eu sempre trabalho eles em sala. Se o prefeito de uma cidade diz, eu vou botar quadra para as crianças brincarem nessa quadra, tá certo? Eu vou fornecer esporte e lazer para a criançada aqui da cidade. Beleza, prevenção primária, tá? Agora, se ele fala, eu vou botar uma quadra ali naquela comunidade porque tem muito crime ali. A taxa de criminalidade está muito alta ali. Eu vou botar uma quadra lá para ver se essa galera deixa de cometer crime. Ou se a nova geração incentive aí para o lado do esporte e não cometa crimes. Aí já é prevenção secundária. Então veja que não é a coisa. As duas coisas são construção de quadras. É a motivação da coisa, tá? Por que foi construída a quadra? Aí eu sei se é primária ou secundária. A terciária é fácil, é voltada para o criminoso. Perdão, é voltada para o preso, né? Eu até dei um exemplo aqui. Nem sempre só criminoso, como termo em geral, mas preso. Tá bom? Vamos lá. Letra D. Bloqueio que impeça a ativação e utilização de aparelhos de telefonia celular subtraídos do legítimo proprietário por meio de uma conduta criminosa. Então aqui, ó, letra C, pessoal, é prevenção. Prevenção, ó. Secundária. E a letra D também, ó. Prevenção secundária. Tá bom? Prevenção secundária. Só tem a última agora. Olha como a última é interessante. Ela foca num público, mas ela não foca num público relacionado à criminalidade. Aqui é relacionado ao bem-estar em geral. Ela foca num público, mas não é um público que está envolvido à criminalidade. Beleza? Então, se ela focou no público em geral, por exemplo, eu vou aqui, ó, na letra E, ó, melhoria de atendimento pré e pós-natal a todas as gestantes de uma determinada cidade, com finalidade de reduzir os índices criminais do município. Beleza. Beleza. Ele quer, pessoal, reduzir os índices criminais do município, né? Mas ele focou nas grávidas que são de tal comunidade? Não. Ele focou nas grávidas que são de determinado bairro? Não. Ele focou de maneira geral, tá? E veja que é algo muito dissonante, algo um pouco que distante a questão do bom atendimento às grávidas aqui no pré e pós-natal, com a redução aqui dos índices criminais do município. Professor, mas o senhor disse que na prevenção primária o crime não aconteceu ainda. Não aconteceu ainda, tá? Mas ele trabalha de um aspecto geral. Ele não trabalha aqui, ele não vai construir presídio, por exemplo, tá? Para colocar os presos ali, não. Tá certo? Ele trabalha de um aspecto geral. E essa questão ela é até discutível. Discutível, tá? Ela é base de muitos recursos. E pessoas falam que não, isso aqui é secundário e ponto. Tem nada de primário aqui. Mas olha o que ela pergunta aqui, ó. Preponderantemente primária, tá? Então, apesar de ter-se algum aspecto relacionado a algum outro tipo de prevenção, mas o direcionamento do atendimento pré e pós-natal às gestantes, especificamente a esse grupo de gestantes, tá bom? Não tá falando um grupo de criminosos aí que eles têm que focar a abordagem, grupo de gestantes. Isso aí é relacionado à prevenção primária de maneira preponderante, tá? Por isso que essa palavrinha aqui salvou os recursos da questão e não foram aceitos, tá bom? Beleza? Botei uma questão um pouco cavernosa aqui, difícil, tá? Difícil. Para vocês, pessoal, pelo estilo da banca, tá bom? Pelo estilo da banca aqui para vocês, eu acredito uma questão um pouco mais objetiva, mais tranquila, tá? Mas é o que eu falo sempre. Em guerra de baladeira ou estilingue, não sei como é que você chama, né? Aquilo ali que você puxa, ó. Você vai de fuzil, tá? Então tá todo mundo de estilingue, com pedra, pau, e você tá lá de quê, ó? De fuzil. E metralha logo, tá? A banca, né? Mas metralhar a pessoa não, tá? É só uma analogia, tá certo? Por quê? Você vai preparado.
Se você sabe resolver uma questão mais difícil, quem dirá uma questão mais fácil? Tá bom? Beleza? Então, pessoal, bem tranquilo aí. Sabe resolver uma mais difícil? Resolve uma mais fácil também. Gabarito, letra E, tá? Letra E de estou pronto para ser aprovado. E olha que legal aqui, ó. Observe que a alternativa foca em um direito social, sendo um exemplo de prevenção de infrações penais preponderantemente primária, voltando-se à raiz do conflito, carência no setor de saúde, utilizando-se do direito social à maternidade. Tá bom? Beleza? Então, só um exemplo aí, a justificativa que a banca deu, tá? Especificamente nessa questão. Vamos lá para 146. O que é que tem na 146, professor? Objeto integrado pelo conjunto de mecanismos e sanções sociais que pretendem submeter o indivíduo a modelos e normas comunitários, passando pela instância da sociedade civil, família, escola, profissão, opinião pública e grupos de pressão, bem como pela instância estatal por meio da atuação da polícia, da justiça, do Ministério Público, da administração penitenciária e de todos os efeitos que emanam dessas agências. Tá? Agências aqui, pessoal, quando eu falo agência, é instituição, viu? Instituições. Tá? A definição apresentada refere-se ao quê, pessoal? O que é que traz aqui essa definição apresentada? Objeto integrado pelo conjunto de mecanismos, etc. O que é isso aqui? Isso aqui bem simples, né? Vou dar uma dica para vocês. É um objeto, ó, um objeto, como o nome já diz aqui, ó, tá? Da criminologia, tá? Que objeto é esse? Objeto, ó, controle social. E esse controle social, como vocês acabaram de ver aqui, tá? Ele pode ser um controle social, ó, formal. E aí no controle social formal, quem é que ele traz? Polícia, Justiça, Ministério Público, Administração Penitenciária. Ou ele pode ser também uma espécie de controle social informal. Controle social formal e controle social informal. Esse informal, o que é que nós temos aqui, ó? Nós temos família, escola, profissão, opinião pública e grupos de pressão. Grupo de pressão não é polícia não, viu? A polícia não pode dar pressão não. Tá certo? A polícia faz o seu trabalho, abordagem, etc. Tá? Mas são grupos que te influenciam a não delinquir. Por exemplo, igreja, tá bom? Até mesmo esse grupo aí de concurseiros que vocês estão, tá bom? Você começa a se incentivar pelo estudo e outras pessoas, você não vai delinquir, é porque fica feio. E você não passará na investigação social, tá? Se você começar a delinquir. Beleza? Então, gabarito, letra B de bola, controle social. E olha aqui, ó. A questão em tela exigiu conhecimento sobre objetos de estudo da criminologia. Convided, né? Convided, tá? É só lembrar da pandemia. Aqui, pessoal, ó, controle social, vítima, delinquente, delito. Eu nunca peguei mnemônico, tá? Pra memorizar isso aqui, não, porque é bem fácil. Aqui é bem tranquilo, mamão com açúcar, tá? Só tem 4 termos para memorizar. Crime, criminoso, vítima e controle social, tá? Beleza? Crime, criminoso, vítima, ó, e controle social, tá? Tranquilo? Show de bola? Sem problema nenhum, tá? Então a gente já passa aqui para o próximo bloco, para a próxima questão. Valeu? Tamo junto, pessoal. Beleza? Até o próximo bloco e excelente revisão. Revise essas aulas aqui, revise esses comentários aqui, tá certo? De maneira objetiva para você fixar o conteúdo. Valeu e até o próximo bloco. Fala, galerinha show do meu YouTube, né? Galera aqui do Objetivo Concurso, futuros aprovados, futuras aprovadas, certo? Criminologia, pessoal. Quando saiu a criminologia aqui para o concurso da PM Ceará, ainda no primeiro concurso, né? Muita gente ficou espantado, tá certo? Muita gente ficou aí de cabelo em pé, sem saber nem o que estudava, porque pelo edital tem muita coisa que cai que não tá ali de maneira expressa, tá implícito. Tá bom? Então, a gente vem aí para desmistificar e mostrar para vocês que a criminologia é bem tranquila, é bem fácil, tá? Para quem estuda, claro, né? Como tudo. Mas não tem muita pegadinha como pensavam que tinha,
tá bom? A gente vem para trazer essa imagem boa. Vamos lá para a próxima aula, pessoal. Próximo bloco aqui com vocês, tá? 3, 2, 1. Fala, galerinha, show do Objetivo Concursos. Começando agora mais um bloco relacionado à nossa querida criminologia, tá? Melhor disciplina do mundo, criminologia. E já aqui nas baterias finais, né, encerrando praticamente aí nossas baterias de questões relacionadas à criminologia, o que é que nós podemos trabalhar com vocês? Ó, vamos lá. Questão aqui que inaugura esse nosso tópico, certo? É a questão de número 147. E o que a questão de número 147 ela traz? Ela diz o seguinte, ó: a teoria é tida como teoria do consenso, criada pelo sociólogo Albert Cohen, tá? Essa teoria é contrária à noção de uma ordem social, ofertada pela criminologia tradicional. Identificam-se como exemplos as gangues de jovens delinquentes, em que o garoto passa a aceitar valores daquele grupo, admitindo para si mesmo, mais que os valores sociais dominantes. Segundo Cohen, se caracteriza por 3 fatores: não utilitarismo da ação, malícia da conduta e negativismo. Nestor Sampaio, Manual Esquemático de Criminologia, tá? Então ele faz uma referência aqui ao Manual de Criminologia, tá? Que traz essa definição. Beleza? Então vamos lá. O que é que ele está falando aqui, pessoal? Essa teoria, tá? Que é relacionada à teoria da subcultura delinquente, vou logo marcar para vocês. Ele traz o quê? Ele traz uma espécie de crítica, ao meu ver. O que é que ele fala aqui, pessoal? Teoria da subcultura delinquente. Vocês já prestaram atenção que existem, né, nessas facções, por exemplo, pessoas que chamam a facção de família, família, aquele bando de lesado, né? Família, né? Tá fechado com nós, tá? Só que na casa dele, ele não reconhece nem a mãe como família, tá certo? Não reconhece nem o pai como família, que é quem sustenta ele, tá certo? E aí ele começa a se identificar, a entrar naquela cultura da delinquência. Vocês vão ver muito isso, tá? Então, é o que ele traz aqui pra gente, ó. Ele traz pra gente, tá? Exemplo, as gangues de jovens delinquentes e que o garoto passa a aceitar valores daquele grupo, admitindo para si mais que o valor social dominante, tá? Então, ele se identifica com aquele grupo ali, grupo de criminosos e etc. Ah, tô fechado com a galera tal, tá? E etc. Beleza? E aí, pessoal, são 3 fatores, ó. Não utilitarismo da ação, tá? Malícia da conduta e negativismo, tá bom? O indivíduo nega, ele faz essa negação geral quanto aos valores sociais dominantes. O que é valor social dominante? Pai, tu não vai roubar não, não vai furtar não, não vai estuprar não, não vai cometer nenhum crime não. Isso é valor social dominante. Ele ignora isso, tá? Ele nega isso e começa a aceitar os valores daquele grupo que ele escolheu como família. Família. Tá? Que quando o bicho pega, meu amigo, a família te deixa lá. Eu deixo o pau truando lá e tu se lascando todo. Tá bom? Essa é a família deles. Então, ó, essa é a teoria da subcultura delinquente. Beleza? Então, gabarito letra B. Falou nessa teoria, lembra? Teoria da subcultura delinquente. Tranquilo? Show de bola? Quando falar, pessoal, e aí eu botei bem aqui nos comentários sobre cada teoria. Vamos lá. Vou falar da anomia ecológica, associação diferencial e etiquetamento. Vou falar um pouquinho de cada um aqui nessa questão aqui nos comentários. Ó. Então, alternativa letra B, tá? A questão trouxe um excerto, né, uma observação versando sobre a teoria da subcultura delinquente. Portanto, o gabarito é B. Vários foram os elementos do texto que nos levaram à resposta, né? Teoria do consenso, criada por Albert Cohen, caracterizada pelo não utilitarismo da ação, malícia da conduta e negativismo. Beleza. E aí ele traz, né, o que é não utilitarismo da ação. Por exemplo, revela-se no fato de que muitos delitos não possuem motivação racional, tá? Jovens furtam roupas que não vão usar, tá? Tem jovens também, pessoal, que, por exemplo, eles picham paredes, né? Eles fazem aquela pichação ali no muro alheio, mas
sem delimitar símbolo nenhum, só uma simples pichação. Não tem lógica, tá bom? Não tem lógica. Delitos que não possuem motivação racional. Eles são influenciados pelo impulso, tá certo? Pelo impulso. Às vezes você está vendo ali determinado bem público e você vai lá e quebra, simplesmente quebra. Qual foi a lógica? Não tem nenhuma motivação racional. Que até você subtrair um celular tem uma motivação racional. Você quer o bem do indivíduo, né? Para vender, trocar por droga, etc. É racional, apesar de ser errado, mas tem lógica. Porque ele vai roubar para alguma coisa. Agora, você chegar numa praça pública e quebrar um banco, qual a lógica disso? Não tem, tá bom? Então, não utilitarismo da ação. Lembra disso aqui, pessoal. Ele pode cobrar na tua prova só esse termo aqui. O que é o não utilitarismo da ação? Você bota, tá? Malícia da conduta, ó. Prazer em desconcertar, em prejudicar o outro, né? Atemorização que gangues fazem em jovens que não as integram, tá bom? Então, aquela aqui já muda, aqui já é a intimidação. A intimidação, tá? Pessoas não saem, por exemplo, aqui ele fala gangues, mas vamos falar facções hoje, né? Pessoas não saem das facções, tá? Muitas vezes, por quê, pessoal? Porque existe um temor, tá? Um temor de que se aquelas pessoas saírem, elas vão morrer, tá? Ou se de que se tu não entrar aqui para nossa parceria, para nossa família, tá certo? Tu vai morrer também, tá bom? Então, aqui a malícia da conduta, são um exemplo, tá? Mas aqui ele trata em prazer em desconcertar, prejudicar o outro. Negativismo da conduta. Mostra-se como um polo oposto aos padrões da sociedade, tá certo? Então, é um polo oposto, por exemplo, ó, como eu disse a vocês, aos padrões, tá? Polo oposto aos padrões morais, os padrões morais, tá? Da sociedade. Sociedade. Tá bom? Então é oposto a isso aqui. E aí ele traz, ó. Agora eu vou falar um pouquinho de cada, né, uma das outras teorias que estavam lá, porque pode cair na prova, ver uma questão, tá? No concurso teu anterior, acerca das teorias. Já falei das escolas, né, em outra oportunidade. Agora falando um pouquinho dessas teorias aqui, ó, que podem cair, você precisa saber o que é que cada teoria dessa aqui traz pra gente, tá bom? Então vamos lá, ó. Teoria da anomia, certo? Teoria da anomia, ó. Representa a falta da lei, representa a falta de lei, ou ausência de normas de conduta em uma determinada sociedade. Caracteriza-se pelo abandono das normas sociais de comportamento. A teoria tem como intuito de analisar a desorganização social nas ruas, devido às mudanças repentinas a que o cidadão dificilmente pode se adaptar. Tá? Então, meu amigo, ó, anomia, o que é anomia? Ausência, né, de lei, de normas de conduta em uma determinada sociedade, tá? Abandono das normas sociais de comportamento. A teoria tem o intuito de analisar a desorganização social nas ruas devido a mudanças repentinas que o cidadão dificilmente pode se adaptar, tá bom? Então é quando há uma ausência de ordem social. Essa é a anomia, tá bom? Pode se dar em um grupo ou em um indivíduo especificamente. Certo? Beleza? Essa é a teoria chamada de teoria da anomia. Não é teoria da anemia, não. Tem aluno que bota em anemia. Anemia é outra situação, tá certo? A situação é ligada para a área da saúde. Não é anemia, é anomia, tá? Porque a banca pode jogar só de sacanagem, aí tu vai lá e marca, tá? Teoria ecológica ou escola de Chicago. Galera, aí você vai lembrar, pessoal, aqui, cidade. A palavrinha aqui, ó, tá? Por exemplo, você vai lembrar, por exemplo, das grandes cidades. Palavrinha-chave, cidades, tá? Desorganização nos grandes centros urbanos. As bancas gostam muito de jogar isso nas questões, ó. A teoria ecológica ou da escola de Chicago parte do pressuposto em que a criminalidade é fruto de uma desorganização social. Faz parte das toeiras sociológicas que dão ênfase aos fatores sociais como causadores da criminalidade. Não se baseia em critérios individuais, ou seja, ligados ao criminoso, como causador da criminalidade. Lembra das grandes cidades. Pessoal, por exemplo, teoria ecológica ou escola de Chicago, pessoal, viu que
o indivíduo nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, né, ele é propenso ao cometimento de mais delitos do que se tivesse num local rural, né, numa localidade rural. Por quê? Porque você quebra um pouco do controle social informal, tá? Você conhece teu vizinho, tem laços com seus vizinhos, tem um laço ali naquela cidade de imagem, coisa que a cidade grande tira, né? Ou seja, às vezes o indivíduo rouba o próprio vizinho, porque ele não tem nenhum escrúpulo, não tem, pessoal, nenhum tipo de relação com o vizinho, não há o controle social informal ali, tá certo? De vizinhança. Ele vai lá, rouba o vizinho, mata o vizinho, furta o vizinho, por exemplo, tá bom? Comete crimes naquela cidade, tá? Então, a cidade foi crescendo, foi se desenvolvendo, e aí foi feito esse estudo aí, tá? Teoria Ecológica, a Escola de Chicago, que estuda os efeitos aí relacionados a esses grandes centros, tá? Geralmente a questão fala cidade, tá bom? E aí você já mata a palavra-chave aí, grandes centros, aglomerados urbanos, uma palavrinha-chave para teoria ecológica ou Escola de Chicago, tá bom? Beleza? Lembrando, pessoal, que aqui ninguém vai sair mestre nem doutor em criminologia, não. Você só vai acertar a questão da prova. Então, existe um aprofundamento bem maior do que eu estou falando isso aqui. Se você for mesmo se aprofundar, ver, fazer um mestrado, um doutorado, tá? Mas para a tua prova, para a tua banca, isso aqui é suficiente. É o necessário para você ser aprovado, para você ser aprovada, tá bom? Então, confia aqui no GD, beleza? Vamos lá. A teoria da associação diferencial, formulada por Edwin Sturtevant, baseia-se na teoria da desorganização social acerca do comportamento criminal. A teoria da associação diferencial desenvolvida por Edwin Sturtevant é um dos maiores influenciadores da criminologia moderna. Desmistifica a tese de que somente pessoas menos favorecidas financeiramente ou socialmente eram criminosas, demonstrando que crimes também são praticados por pessoas com reputação diante da sociedade, tá? Olha que legal, ó. A influência criminógena depende do grau de intimidade do contato interpessoal. Aborda-se ainda o nascimento do primeiro comando da capital, que surgiu dentro das penitenciárias do estado de São Paulo, tá? Por volta, galera, dizem por volta de 1993, tá? Que foi o ano que eu nasci, tá certo? O ano que eu nasci. O GD tem 30 anos, isso aí. Muita gente vai falar, mas parece que tem 35, eu só tenho 30. Muita gente também vai falar bem, mas parece que só tem 18, é isso aí, tá? Então, praticamente, né, essa facção aqui que foi estudada, abordada aí, tá bom? Dentro dos estudos pelas cabeças pensantes, tá? Se deu aí mais ou menos em 93, tá bom? E se tornou um dos maiores problemas para a segurança pública e a criação do regime disciplinar diferenciado. Então, ó, teoria da associação diferencial. Ninguém comete delito porque... Opa, calma. Ninguém não. Generalizei, né? As pessoas não cometem delitos apenas porque precisam. Não. Porque senão não teria o delito de colarinho branco. Um deputado que já ganha milhares de reais cometeu um delito. O delito, pessoal, quanto à associação diferencial, olha a palavrinha-chave. O delito é aprendível, entre aspas. Se aprende o cometimento do delito, tá? A partir de vivência, tá certo? A partir de experiências, de contatos com outras pessoas, de associações interpessoais. Por isso que o nome é teoria da associação diferencial, tá bom? O delito se aprende, não necessariamente é cometido apenas por quem precisa furtar ali 10 reais para comprar um pão, não. Tá bom? Tô resumindo para a prova, é isso que você precisa para a prova, tá bom? Sendo bem direto. Se a gente fosse falar de teoria da associação diferencial propriamente dita, era muito mais tempo. Mas para a prova isso aqui já vai servir, tá? Para você saber aqui a diferença entre as teorias. Teoria do etiquetamento social. Galera, o que é uma etiqueta? Etiqueta é algo que você coloca, geralmente numa camisa, né? Num veículo, tem uma etiquetazinha lá do veículo, tá colada, né? Você coloca em um bem, um eletrodoméstico, né? Um ventilador. Você for lá, por exemplo, no shopping, entra lá numa loja de eletrodoméstico, você vai ver várias etiquetas, né? Entra numa loja de roupa, várias etiquetas. Quando você olha para a etiqueta, você sabe se aquela camisa é feita de algodão, tá? Se ela é G, se ela é M, se ela é P.
Na etiqueta tem todas as informações daquilo. O ser humano, pessoal, o ser humano ele costuma etiquetar os indivíduos, tá? Por exemplo, e até tratá-los diferente, tá? Por exemplo, existem pessoas, e aí eu não estou fazendo crítica a nada, mas só para você se vincular à questão do etiquetamento. Pessoas aí fumando, né, um cigarro numa calçada, tá? Uma calçada de um casarão, imagina um casarão numa zona nobre, e um cara lá fumando um cigarro na calçada, tá? Imagina que você passe ali em frente e você, olha, o cara ali tá fumando um charuto. Né? Interessante, cara. O cara fumando ali, muito chique, muito bonito. Aí você passa numa comunidade, tem uma pessoa ali numa casa pobre, uma casa de taipa ali, fumando também um cigarro. Aí você olha e já diz assim, olha o maconheiro ali. Maconheiro safado, ele tá ali da cara de um bandido, tá? Isso é o que, pessoal? Isso é etiquetamento. Professor, isso não existe, pois você vive numa bolha. Ou então você nunca saiu do seu apartamento, tá bom? Teoria do etiquetamento. Olha o que ele diz, ó. Basicamente, previa que as próprias instituições de controle social estigmatizavam os indivíduos. Então, aquele negócio do polícia bater o olho e falar, é bandido, tá? Colocando-os perante a sociedade como criminosos e, consequentemente, contribuindo para que esses indivíduos se tornassem criminosos habituais. Beleza? Só para a gente encerrar aqui, pessoal, cabe ainda mais uma questãozinha. De acordo, por que eu demorei na outra? Porque a gente falou de várias teorias, tá? Então, bem um resumão aqui de algumas teorias para você desenrolar na hora da prova. Mas dá tempo ainda mais uma questão para esse bloco. Ó. De acordo com a vertente criminológica do etiquetamento, tá? Pode cair na prova, ó. Labeling approach, é correto afirmar que é uma teoria do consenso. É uma teoria do consenso. Letra B. Tem como um dos seus principais expoentes, Edwin Sturtevant, teve origem nas décadas de 20 e 30 nos Estados Unidos. Para essa teoria, a criminalidade não é uma qualidade da conduta humana, mas a consequência de um processo que se atribui tal qualidade. Então, eu estou atribuindo que o indivíduo é bandido, certo? Letra D. Teoria do etiquetamento diz a respeito disso, tá? Teve inquéritos sociais, ó, como instrumento de investigação da análise dos crimes e criminosos. Não, aqui ele fala especificamente relacionados ao etiquetamento, tá bom? E aí, ó, gabarito letra D. A ideia marcante desenvolvida pela teoria do etiquetamento repousa justamente no enfoque no processo de estigmatização, a qual passa a rotular determinado comportamento como criminoso, tá bom? Beleza? Então lembra aqui que essas teorias podem vir na tua prova e elas são de suma importância, tá? Para o teu conteúdo, com base no que já foi cobrado e com base um pouco no estilo de cobrança de outras disciplinas aí da tua banca, tá bom? Show de bola? Tamo junto, até o próximo bloco, valeu! Fala galerinha, show do YouTube, né? Aqui o trem não para, Professor GD, já estamos aqui, pessoal, há basicamente uma hora, né, de evento com vocês, tá desenvolvendo aqui vários pontos relacionados, ó, à criminologia, tá? Vários pontos relacionados à criminologia. Pessoal, quero fazer alguns pedidos para vocês agora. Primeiro pedido, ó, dá o seu like aí, assim, né? Like, tá? Dá o seu like aqui nesse vídeo, tá certo? Segundo pedido, inscreva-se no canal aqui, tá? No canal aqui do Objetivo Concurso. Inscreva-se no canal. Terceiro pedido, conheça a plataforma Objetivo Play, tá? Que é a plataforma de assinatura, tá bom? Dentro do próprio site do Objetivo Play, ou então seu curso isolado, tá? Curso aí para várias áreas, várias carreiras, e aqui eu garanto para vocês que vocês terão o apoio necessário para serem aprovados, tá? Tudo que você precisa, não precisa sair aqui não. Ah, eu preciso complementar. Não, não precisa não. Aqui no Objetivo Concurso, a gente vai te levar até a aprovação. De mão dada, ó, até a aprovação, te entregar lá, tá certo? Prontinho para publicar seu nome no Diário Oficial como aprovado, como aprovado. Tá bom? Beleza? Então lembra, mete o dedo no like
inscreva-se no canal e conheça aí a plataforma do Objetivo Concurso. Vamos começar, pessoal, mais um bloco aqui de aulas criminologia, tá? Em questões. Vamos lá? 3, 2, 1. Fala, galerinha, show! Mais um bloco, professor GD na área, criminologia aqui para o teu concurso, né? Criminologia bem direta, bem direcionada ao que a gente realmente está trabalhando e vem trabalhando, tá? Com enfoque aí no estilo de cobrança da banca em outras disciplinas, tá? É uma banca que ela é bem objetiva nesse sentido, tá? Da parte aí do direito em geral. Apesar da criminologia ser uma ciência autônoma, tá? Mas a gente pega aí com base em outras bancas também parecidas, tá? Uma cobrança objetiva, sem muitos arrodeios. Ou sabe ou não sabe, tá? Então vamos lá. Ó. 149 diz o seguinte: a respeito das diferenças entre o direito penal e a criminologia, é incorreto o que se afirma em. Então, diferenças entre direito penal e criminologia. Eu não poderia deixar de falar isso aqui para vocês, né? De trazer essa questão para vocês, que é uma espécie de questão revisão também, tá? Essas últimas questões, eu optei por colocar essas questões revisão. Por quê? Porque a gente, o próprio nome já diz, a gente vai revisando o conteúdo propriamente dito, tá? Então, vamos lá. Ó. Diferença entre criminologia, tá? E direito penal, tá certo? Lembrando, pessoal, que isso aqui, criminologia e o direito penal, eles fazem parte das ciências criminais, tá? Juntamente com a política criminal, tá bom? Então, ó, direito penal e criminologia. Vamos lá, letra A. O direito penal tem natureza formal e normativa. O direito penal tem natureza formal e normativa, certo? Tá? O direito penal, pessoal, é a ciência do dever ser. Dever ser. É uma ciência normativa, é uma ciência, ó, pode cair na prova de vocês também esse termo, ó, dogmática, ciência dogmática, tá bom? Beleza? Ela é uma ciência, pessoal, do preto no branco, tá? Do preto no branco, ou seja, tá lá no papel, tá positivado e acabou. Não é uma ciência experimental, é uma ciência normativa, já tá lá escrito, tá bom? Beleza. Letra B diz o seguinte: o direito penal é uma ciência empírica, enquanto a criminologia tem um método jurídico sistemático e seu proceder é dedutivo sistemático. Olha que legal. O direito penal não é ciência empírica, é que ele inverteu. Vamos só cortar aqui, ó. Ao invés de direito penal, vamos colocar ao invés de direito penal, vamos colocar aqui, ó, criminologia. E ao invés de criminologia, vamos cortar aqui criminologia, ó. Ao invés de criminologia, vamos colocar direito penal. Pronto. Então vamos lá. Criminologia. Então a gente já sabe que letra B é errado, mas vamos ler correto agora. Criminologia é uma ciência empírica, observatória, né? Enquanto o direito penal é um método jurídico sistemático e seu proceder é dedutivo sistemático. A criminologia é um proceder indutivo, experimental, tá bom? Ciência do ser, enquanto o direito penal é uma ciência do dever ser, certo? Lembrando, pessoal, empírica, experimental. A criminologia também é uma ciência, ó, interdisciplinar, ou pode ser chamado também, ó, de multidisciplinar. Tá? O termo mais correto dos dois, ó, interdisciplinar. É mais correto, é mais utilizado, tá? E dá uma ênfase mais específica do que o multi, tá bom? Mas isso aqui é uma questão doutrinária. Os dois vão servir para a prova. Pode ser tanto inter como multi, tá? Eles são observados como corretos. Beleza? Bora lá para a letra C, ó. Letra C. Interessa ao direito penal a qualificação formal correta de um acontecimento penalmente relevante, enquanto a criminologia ocupa-se da imagem global do fato e de seu autor. Exatamente. Qualificação formal, isso aqui é para quem? Isso aqui é para o direito penal. A criminologia não vai estar preocupada em abrir código penal, não. A criminologia vai estudar o indivíduo criminoso, o crime,
tá? O controle social, a vítima, o comportamento da vítima, as classificações da vítima, tá bom? E aí nós temos várias outras vertentes aí que englobam a criminologia. Por isso que a criminologia é uma ciência autônoma. Ela vai se utilizar ali de boa parte específica da vitimologia propriamente dita. Vai se utilizar de quê, pessoal? Também da sociologia criminal, tá? Beleza? Tem a chamada geografia criminal, que é o estudo das regiões mais influenciadas aí pelo delito, pelo crime, dentre outros pontos, tá? Filosofia, tá certo? Tudo isso, a criminologia vai fazer um passeio dentro de todos esses campos. Letra D. A criminologia é uma ciência autônoma. É uma ciência autônoma? É. Por quê? Porque ela não depende, ó. Chama de ciência autônoma por quê? Porque ela não depende de outras para existir, tá? Não depende de outras ciências para existir. Para existir. O direito penal vai analisar o delito sob o prisma do modelo típico. Vai sim. O que é modelo típico? Modelo, ó, positivado, que está lá no Código Penal, tá bom? Modelo típico. Então, eu vou analisar a conduta pelo que está ali no modelo típico, o que está no Código Penal, especificamente. Certinho? Belezinha? Então, ó, gabarito letra B de bola, que pediu é incorreto, tá? A questão versou sobre conhecimentos introdutórios da criminologia, solicitando que fosse analisada, né? Assinalada, perdão, a questão incorreta. A única alternativa incorreta é a letra B, e aí botei aqui o comentário. A criminologia é uma ciência empírica, enquanto o direito penal tem um método jurídico sistemático e seu proceder é dedutivo sistemático. As demais alternativas apresentam informações corretas, tá bom? Beleza? Então, bora aqui para questão 150, tá? Meu amigo, só o objetivo concurso para trazer tanto conteúdo assim. Pode comparar. Pode comparar, tá? Só o objetivo concurso para trazer isso aqui. Bloco de teoria, a gente pegou pesado na teoria, tá? Existe essa vertente aqui. E agora, pessoal, bloco de questões, a gente já está na 150, tá? Umas 10 aqui a gente está reprisando, né? Umas 10 a 15. A gente está reprisando aqui as principais que estamos na reta final, tá bom? Os últimos blocos aqui praticamente, mas 150 questões, tá bom? Só relacionado à criminologia para o teu concurso. Então, meu amigo, não tem erro não, tá? O objetivo é e sempre será aí a melhor escolha para o teu concurso, tá bom? Beleza? Vem comigo. A respeito das cifras criminais, está correto o que se afirma, exceto, ó, eu gosto sempre de falar em cifra, né? Por quê? Porque é algo que está em alta também, né? Tem se falado em cifras aí, sobretudo as cifras douradas. Já teve tempo de falar mais ainda sobre elas. Agora está um pouco escondido, né? Mas ainda assim elas estão em evidência, tá? Então, a respeito das cifras, ó. O que são as cifras, pessoal? Primeiro eu tenho que entender sobre criminalidade. Eu tenho aqui, ó, deixa eu voltar aqui, pronto. Eu tenho na criminalidade, eu tenho 3 aspectos. Eu tenho a criminalidade, ó, real, isso aqui já caiu em prova, tá? Eu tenho a criminalidade não revelada. Vou botar aqui revelada primeiro. Eu tenho a criminalidade aqui, ó, revelada, tá? Revelada. E eu tenho a criminalidade, ó, não revelada, tá? Essa criminalidade não revelada é o que a gente chama de cifras negras, tá? Cifras negras. Beleza? Tranquilo? Até um estudo para mudar esse termo aqui, cifra negra, tá? Até um estudo para mudar esse termo negra, tá certo? Porque existe toda uma questão agora, né? De que você não pode falar que uma coisa negra é uma coisa ruim, tá? E cifra negra é como se o Estado não tivesse se importando com a questão da responsabilização dos delitos. Então, pode ser que
a gente estude aqui um pouco mais à frente e não seja mais esse termo cifra negra, tá bom? Seja outro termo, beleza? Então, ó, criminalidade real são todos os crimes que acontecem, todos. Então, juntando todos os crimes que acontecem é a criminalidade real. Criminalidade revelada são aqueles crimes que chegam ao conhecimento, ó, apenas aqueles que chegam ao conhecimento do Estado. Eu falo do Estado em geral, tá? O Estado em geral. Polícia Federal, Polícia Civil ou Polícia Militar, e a partir daí vai gerando aí toda a questão de investigação e punição em cima disso. Tá bom? Então, criminalidade real e revelada. E criminalidade não revelada, o próprio nome já diz. São aqueles crimes que não chegam, tá? Não chegam, ó. Não chegam ao conhecimento do Estado. Não chegam ao conhecimento do Estado. Então, elas são chamadas de cifras, tá? Cifras negras. Dentro da cifra negra, nós temos o quê? Nós temos várias outras subcifras. Então, por exemplo, se eu corto uma árvore lá na Amazônia, cometi um crime ambiental, sem autorização, né? Cometi um crime ambiental, mas ninguém ficou sabendo, o Estado não ficou sabendo, só tá eu e a árvore, e aí? É uma criminalidade real, porque aconteceu. Não é criminalidade revelada, porque ninguém sabe. Só eu sei, o Estado não sabe. É uma criminalidade não revelada, que está dentro da real. Essa criminalidade não revelada é chamada de cifra negra. Mas dentro dessa cifra negra eu tenho uma classificação específica para os crimes contra o meio ambiente que não chegam ao conhecimento das autoridades. E aí eu vou chamar de cifra verde, tá? São esses crimes. Mas é uma subclassificação da negra, porque ela não deixa de ser cifra negra. Dentro da subclassificação, é como se abrisse lá a pastinha da cifra negra e tivesse outras cifras dentro, tá? Especificando aí cada tipo de crime que não chega ao conhecimento do Estado. Então vamos lá para a questão, explicado, né? Ponto a ponto aqui o que é cifra negra. Então, ó, é correto o que se afirma, exceto letra A. A cifra negra corresponde ao número de crimes não levados ao conhecimento das autoridades públicas, ou seja, a diferença entre a criminalidade real e a criminalidade revelada. E aí, pessoal, a diferença entre a criminalidade real e a criminalidade revelada, isso aqui é chamado cifra negra? Certo. Ok, né? Certíssimo, vou botar aqui ok. Ele quer certo, né? Então, cifra negra é o que a gente acabou de falar, a diferença. Quando eu pego a real e diminuo a revelada, dá igual a cifra negra, tá? Beleza? E aí muita gente pensa, né, que a revelada, ela é bem maior do que a negra, não, ou ela é bem menor que a negra, não. Tá bom? Tá bom? Perdão. Muita gente pensa que a revelada é bem maior do que a cifra negra. Tá? A cifra negra é muito maior que a revelada. Mais de 90% dos crimes são cifras negras, não chegam ao conhecimento das autoridades. Você mesmo já cometeu algum crime. Ninguém ficou sabendo, só você e Deus. Tá bom? Isso é uma cifra negra. Então, ó, cifra dourada é uma espécie de cifra oculta, referente aos crimes de colarinho branco. Galera, cifra dourada tá? Uma cifra oculta, tá? Cifra oculta, tá bom? Referente aos crimes de colarinho branco, tá certo? Ou seja, crimes que aquelas pessoas que têm o maior poder econômico cometem, tá? E esses aí é que não chegam ao conhecimento mesmo, meu amigo, tá certo? Desvio aí de milhões de reais, bilhões é demais já, né? Aí vai chegar. Mas desvio aí de centenas de milhares de reais e aí não chega ao conhecimento das autoridades. Ou você acha que todos os crimes de corrupção são investigados, chegam ao conhecimento? Não chegam não, tá? Muitos não chegam não, tá certo? Pode até chegar do vizinho, de outro, mas não chega ao conhecimento do Estado. Para que deixe de ser cifra negra, tem que chegar ao conhecimento do Estado, tá? As instituições formais de controle social. Beleza? Letra C. Cifra cinza é a decorrente das ocorrências em que há abuso e violência policial contra o indivíduo, que deixam de ser levados ao conhecimento dos órgãos públicos.
né? Cifra cinza é a decorrente das ocorrências em que abuso e violência policial contra o indivíduo. Não, pessoal, aqui não é cinza não, aqui é cifra amarela, ó. Amarela, tá? Aqui é o seguinte, pessoal. Eu, policial militar, tá? Eu, policial militar, eu dou um tapão na tua cara. Eu dou um tapão na tua cara. E aí tu fica com medo de me denunciar porque eu sou polícia. E tu tem medo de represália. Então, a gente diz que o indivíduo aí amarelou. Porque ele ficou com medo de denunciar um agente do Estado. Então, virou uma cifra o quê? Uma cifra amarela. Tá bom? Então lembra, abuso e violência policial contra o indivíduo que deixam de ser levados aí ao conhecimento dos órgãos e instituições públicas, cifra amarela. Tá bom? Então letra C, né? Nosso gabarito, que ele pede a errada. Letra D. Cifra verde refere-se às ocorrências relativas a crimes contra o meio ambiente que não chegam ao conhecimento dos órgãos policiais. Tá? Cifra verde, eu dei até um exemplo lá para vocês, tá? E caiu aqui para a gente. Então, cifra verde diz respeito a isso aqui exatamente, tá? O que diz a letra D, beleza? Bora lá, ó. Alternativa C. A única alternativa que apresenta informação incorreta é a C, a qual em realidade fez referência à cifra amarela, tá? Aí eu botei o que é cifra amarela, tá? É a decorrente das ocorrências em que há abuso e violência policial contra o indivíduo, que deixam de ser levados ao conhecimento dos órgãos públicos. Cifra cinza é uma vertente um pouco isolada da negra, porque a cinza até que chega ao conhecimento, mas aquele procedimento não chega, não vai mais para frente. Ou houve ali um acordo entre as partes, uma conciliação, ou então houve uma falta de denúncia por algum ponto. Então, cifra cinza, ó, trata-se do número de crimes registrados na delegacia de polícia, então não é cifra negra, que negra não chega nem ao conhecimento, tá? E que não são, ou perdão, e que são solucionados em sede policial, sem que haja instauração de processo criminal para que o fato criminoso seja levado a julgamento. Então, isso é chamado de cifra cinza, tá? Cifra cinza. Beleza, tranquilo? Então, nós temos ainda ó, a cifra amarela, tá? Diz respeito aos crimes que são cometidos aí, por exemplo, por um policial e o indivíduo não denuncia com medo. Temos aí a cifra rosa. Cifra rosa são aqueles crimes de caráter homofóbico, homossexual, que não chegam ao conhecimento do Estado. Temos agora, pessoal, é uma nomenclatura relativamente nova, cifra vermelha, que diz respeito aos crimes cometidos pelo serial killer, tá certo? Cifra verde, né? Diz respeito aos crimes cometidos aí relacionados ao meio ambiente. E aí, ó, cifra dourada, tá? Os crimes cometidos aí perpetrados pela alta society. E também tem cifra azul, pode cair na prova. Cifra azul é ao contrário da dourada. São aqueles crimes cometidos, crimes de menor potencial ofensivo, geralmente cometidos por pessoas que têm um menor poderio econômico. Beleza? Show de bola! Até o próximo bloco. Valeu! Fala galerinha, show! Olha aí, mais de uma hora aí, quase 1h30 já de aula para você, tá certo? Aqui pelo Objetivo Concurso, professor Giovanni Dias sempre trazendo o que há de melhor aqui para a tua prova, tá certo? E agora nós vamos, né, para o último bloco, e depois do último bloco eu tenho uma mensagem para vocês, tá? Uma mensagem aí que vai, com certeza, vai traduzir um pouco do que eu sentia, né, durante minhas provas para concurso. Quem não me conhece, eu sou ex-policial militar soldado, ex-bombeiro militar soldado e atual cadete da Polícia Militar, entrando agora na carreira de oficiais, tá? Então minha vida, pessoal, foi programática dentro de instituição militar. Eu entrei com 21, 22 anos, tá certo? Estou agora com 30 anos, tá? Fazendo o curso de formação de oficiais. E cada minuto, cada momento valeu a pena, tá certo? É uma instituição que muita gente não se adequa por conta da hierarquia e disciplina, a dificuldade em cumprir normas, ordens, tá? Mas eu digo para vocês, vale muito a pena. É uma excelente carreira, o meio militar em si, tá? Te proporciona também várias coisas
boas, tá? É um concurso, você vai estar com tua estabilidade ali, tá? Uma escala de serviço excelente, tá certo? Uma projeção excelente, uma remuneração acima da média, tá? Então, você tem tudo até mesmo para passar em outros concursos, caso não seja o seu concurso final, tá? Polícia Militar aqui do Ceará, tá bom? Então é muito bom para você que tem esse pensamento, tá bom? Vamos aqui para o nosso último bloco, tá? Trabalhar o nosso último bloco aqui dessa noite. Então vamos lá. Fala, galerinha, 3, 2, 1. Fala, galera do Objetivo Concursos, professor GD na área, mais um bloco aqui trabalhando criminologia em questões, tá certo? Questões de criminologia para o teu concurso, para a tua prova. E nós vamos arrebentar, vamos chegar com tudo aí, metendo o pezão na porta da tua banca, tá? E falando o seguinte, olha, uma vaga é minha, tá bom? Isso de maneira abstrata. Se tu for meter o pé na porta da banca e falar que uma vaga é tua, tu é preso, tá bom? De maneira abstrata. Porque onde é que tu vai demonstrar que a vaga é tua? Na prova, beleza? Vamos lá. Criminalização, pessoal. O que é criminalização, professor? Pelo amor de Deus. Pessoal, criminalização é o processo de seleção penal levado a cabo pelo conjunto de agências que formam o sistema penal, desenvolvendo-se em duas etapas, a saber, a criminalização primária e a criminalização secundária. Tá bom? Criminalização primária e criminalização secundária. Beleza? Vamos entender. Aqui, pessoal, estou falando de processo de seleção penal. Para que uma conduta, e aí é reprise, a gente já viu isso aqui lá atrás, tá? Mas para que uma conduta se torne crime, o que é que precisa? Precisa primeiro que a sociedade entenda que aquela conduta é crime, tá? Existem condutas que são crimes em todos os países. Por exemplo, homicídio. Em todo lugar do mundo, o homicídio, pessoal, ele não é bem visto pela sociedade, tá? Por mais que eu tenha tribos aí que tem como rituais aí os sacrifícios, mas um homicídio, a retirada da vida, tá? Sem permissão, sem autorização nenhuma de ninguém, não é admitida em nenhuma sociedade, tá bom? Então existem aspectos gerais, mas existem outros crimes que não, existem crimes que em algumas outras sociedades não têm cabimento, tá? Por exemplo, o crime que pode acontecer lá no Oriente Médio, em alguns países, né, de que a mulher ela não pode sair sem determinada roupa, para eles lá é algo aceitável, punir a mulher que saia com roupa inadequada. Para nós é um absurdo punir uma mulher que saia com roupa inadequada. Então a sociedade ela vai definir o que ela considera crime ou não. E aí entra no processo de criminalização, tá? É o processo de fazer a seleção penal. A criminalização primária, pessoal, a criminalização primária, ela trata do processo de formação do tipo penal. Formação do tipo penal. Como, por exemplo, como é que eu crio um tipo penal? Eu crio um tipo penal, tá? A partir dos políticos que a gente elegeu, tá? Lá da Assembleia, pode ter uma proposta, tá? De lei, etc. Mas eu crio através de agências políticas, tá bom? Então, vai ser feita a votação para ser incluído no código, tá? É o que a gente chama de seleção, tá? Seleção geral, tá? Por quê? Porque não há o direcionamento. Quando o legislador criou, por exemplo, o crime de bigamia, ele não sabia quem era que ia cometer bigamia, tá? Então, o aspecto geral é abstrato, é criada a norma para que seja aplicado para quem cometeu o crime, certo? Beleza. E aí entra, pessoal, a criminalização secundária. A criminalização secundária, pessoal, é ação ou aplicação concreta. Ação ou aplicação concreta, tá? Daquela lei. Então o indivíduo foi lá, matou o outro, eu vou lá e prendo ele. A partir do momento que eu estou prendendo ele e passando ele por todos os processos, já saí da criminalização primária, que é só no aspecto legal, tá? De criação da norma,
estou aplicando na prática agora. Ele está sendo preso por isso. Criminalização secundária. Tá? Então vamos lá. Acerca do tema, é incorreto afirmar. Vamos lá. Ó. Acerca do tema, é incorreto afirmar. Criminalização primária é o ato e o feito, né? Ato e efeito, na verdade, dá para ter aqui, tá? Ato e efeito, fica melhor. De sancionar uma lei penal material, ou seja, dentro lá do Código Penal, positivar uma norma que incrimina ou permite a punição de certas pessoas, tá certo, tá? O efeito de sancionar uma lei penal material, que seja aplicada ao caso concreto, caso exista, tá? A criminalização secundária é oriunda das agências políticas, não. A agência política é o quê, pessoal? É quem é responsável pela criação, os políticos, né? Quem é responsável pela criação das leis, tá? Então, criminalização secundária não diz respeito a isso aqui, não. Tá bom? Aqui a criminalização o quê? Criminalização, ó, primária. Então, gabarito, ó, letra B, que ele pede a incorreta, tá? Muita atenção, ó. Nem sempre a incorreta vai vir com uma caixa alta desse tamanho aqui, não. Pode vir bem pequenininha, incorreta, e te confundir. Então, às vezes a banca bota caixa alta já para não ter desculpa. Mas pode vir pequeno e mesmo assim não ter desculpa. Você não leu direito porque não quis, tá? A banca vai falar isso. Então, ó, tá pedindo a incorreta, por isso que a gente marcou a letra B. O restante tá certo, mas vamos ler, né, para ver o conceito da banca. Criminalização secundária é o exercício da ação punitiva que se manifesta concretamente quando alguém pratica um ato criminalizado primariamente, certo? Então, o ato foi criminalizado primariamente, e aí essa ação punitiva concreta diz respeito à criminalização secundária, tá bom? Criminalização secundária. Em regra, a criminalização secundária recai sobre fatos grosseiros, que sejam de mais fácil detecção e sobre pessoas que causem menos problemas, isto é, incapazes de acessar positivamente o poder político e econômico e os meios de comunicação de massa, que viola o princípio constitucional da isonomia. Ele tá fazendo uma crítica, tá certo. A criminalização secundária atinge mais o pobre, que não tem influência nenhuma, tá? Influência política, influência econômica, social, tá bom? Beleza? Então, ou seja, existe a lei para todos, mas a criminalização secundária só é aplicada para alguns, de maneira concreta. Aquelas pessoas que têm um poderio menor, né? Social, econômico aí, tá certo? E de influência, tá? É uma espécie de crítica que ele botou na questão. Tá correto, tá bom? Belezinha? Vamos para a próxima questão. Antes disso, ó, botei só para vocês verem aqui, tá? Comentário geral sobre esse ponto, sobre esse aspecto, tá? Para vocês analisarem, ó. Então, a alternativa B está errada, pois a criminalização primária, que é oriunda das agências políticas, poder legislativo e poder executivo, sendo a criminalização secundária decorrente da atuação dos delegados de polícia, promotor, advogado, defensor público, juiz, agente penitenciário. Então, existem os encarregados por fazerem a lei, criminalização primária, encarregados por cumprirem a lei, criminalização secundária. Pode vir também assim, tá? As demais alternativas estão corretas, ó, tá? Beleza? Vamos aqui para a próxima. 152, ó. Olha que legal. Experimento feito pelo psicólogo Philip Zimbardo, da Universidade de Stanford, em 1969, em que 2 veículos são estacionados sem identificação e com a tampa do motor levantada no Bronx, em Nova York, e em um bairro de classe alta, em Palo Alto, na Califórnia. Em poucos minutos, o veículo estacionado, porque ficou zero, mas é o veículo estacionado no Bronx foi atacado por vândalos. Por outro lado, o veículo estacionado no bairro do Palo Alto permaneceu intacto por mais de uma semana. Então, Philip Zimbardo quebrou a janela do veículo e o manteve estacionado no local. Em poucas horas, o veículo foi totalmente destruído por pessoas que passavam pelo local. Tá bom? Galera, aqui a gente vai falar um pouco também da questão da desorganização social. E a tendência de quê? A tendência de quê, pessoal? O que tá ruim, o que tá bagunçado, a tendência é que fique mais bagunçado ainda.
A tendência do que está bagunçado não é ficar arrumado, não. Tá bom? A tendência do que está bagunçado é bagunçar mais ainda. Então aqui entrou, se você estudar criminologia e não falar da teoria das janelas quebradas, pelo menos nas questões, meu amigo, você não passou, entendeu? Porque é a teoria mais famosa da criminologia, teoria das janelas quebradas, tá? Então, um carro estacionado com a janelazinha, ó, com as janelas fechadas, por exemplo, tá de boa, tá tranquilo ali, tá? Ele pode passar vários dias ali sem ninguém mexer. Agora, se tu abrir as janelas, e a pessoa olha, passa, a pessoa já passa, olha, eita, tá fácil aqui, ó, vou tirar um toca-CD aqui. Eita, eu vou tirar o banco, eita, eu vou tirar... Daqui a pouco começa a tirar pneu, desmonta o carro todo. Por quê? Porque vê que tá desorganizado, que vê que aquele carro ali não tá tendo o devido cuidado. Então, eu vou me aproveitar disso, essa janela, entre aspas, quebrada, para cometer o delito. Tá bom? Então, teoria da janela quebrada. O que está desorganizado, a tendência é que continue, tá certo? E que influencie, nesse caso específico, ao cometimento de delitos. E aí, para não ficar tão fácil, a questão botou em inglês. O aluno lá procurando o nome janela, ele não sabe que janela em inglês é Windows, e, meu Deus, não tem a questão, não. Vou entrar com recurso. Ah, eu vou entrar com recurso porque está em inglês. Não adianta nada. Porque existem alguns termos criminológicos que a gente vai ver em inglês, a gente viu em inglês, tá bom? Então, ó, The Bronx Windows Theory. Então, gabarito letra A de aprovado, tá? A teoria das janelas quebradas. Beleza? Show de bola. Essa é a teoria aqui das janelas quebradas, tá? Vamos lá. Próximo ponto. Então, ó, só conferindo aqui para vocês, letra A. Alternativa aqui, externo experimento denunciado é a letra A, teoria das janelas quebradas, ou Bronx-Windows Theory, tá? As teorias da tolerância zero e dos testículos despedaçados ou quebrados, de certa forma, decorrem da teoria das janelas quebradas. Já a social learning diz respeito às teorias da associação diferencial e identificação diferencial, tá? Aquelas questões que a gente falou de que o crime é aprendível, tá bom? Parte dessas observações, beleza? Vamos aqui para 153, ó. O que é que tem aqui na 153, professor? Acerca de classificações da criminologia apresentadas pela doutrina aqui, dentre outras perspectivas, estuda a responsabilidade penal das pessoas jurídicas por crimes ambientais, visando a tutela da biodiversidade, sendo uma das manifestações da heterogênea criminologia crítica, também com influências marxistas, é o que, pessoal? Vamos lá. Estuda a responsabilidade penal das pessoas jurídicas por crimes ambientais. Eu só falo em ambiental, tu vai marcar o quê? Tu vai pensar, falando ambiental em criminologia, tu vai pensar em verde, pronto. Ou é cifra verde, ou é criminologia verde. Então, ó, verde, tá? Esse que é aqui, pessoal, eu falei também, tem uma questão dele. É relacionado a esse aspecto voltado para heterossexualidade e homossexualidade, tá? Criminologia voltada para esses aspectos aí, para a questão do homoafetivo, da homossexualidade em geral. Criminologia quer, lembra disso, tá bom? Beleza? Então, falou aqui responsabilidade penal de pessoa jurídica por crimes ambientais. Meu amigo, falou ambiental, lembra logo do verde. Criminologia verde, certo? Beleza? E aqui, ó, letra C, o enunciado trouxe o conceito de criminologia verde, Green Criminology, Criminology, tá? Vejamos maiores acepções acerca dessa corrente, ó. Estuda a responsabilidade penal das pessoas jurídicas por crimes ambientais, visando a tutela da biodiversidade, sendo uma das manifestações da heterogênea criminologia crítica, também com influências marxistas. A criminologia midiática em comunicacional ou comunicacional, pode ser uma das duas, tá? Trata-se de um conhecimento próprio do senso comum, que corrobora a construção de opinião pública, ou publicável, né? Partindo do discurso do medo, relegitimando a autoridade punitiva, mantendo o status quo, manipulando narrativas e elegendo inimigos do sistema. Tá bom? Beleza? Que é a criminologia midiática ou comunicacional. Em outras palavras, aí, ó, tá? Ele traz, ó, a fenomenologia criminal como espécie de tipologia criminal descritiva é da essência da investigação criminal
e deve corresponder a uma etapa de organização científica do saber necessário aos órgãos de polícia criminal, tá? E aí, ó, criminologia quer, pode cair também na prova de vocês, critica, o que é que ela faz, pessoal? Ela critica a divisão entre heterossexualidade e homossexualidade, uma vez que se cria uma imposição de saber e de poder, pois classifica o diferente, o homo, como ser anormal, que possui um desvio, tá? Tal situação faz com que o controle social, tanto formal quanto informal, atue de forma preconceituosa, estigmatizante com relação ao grupo de pessoas com orientação sexual fora do padrão até então imposto pela sociedade. Tá bom? Então, é isso que traz a criminologia quer, tá? Ou quer, tanto faz, ou que ir, tá? A prova não é oral, pode falar do jeito que você quiser, aí dá certo. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Passando mais um ponto, eu coloquei para vocês mais algumas situações, vai estar aí no material de vocês, tá? Vamos aqui para a gente responder, para dar tempo ainda, responder essa última questão do bloco, tá? A criminologia da reação social, o que é isso aqui, pessoal? Vamos lá. Inspirou o direito penal brasileiro a instituição da lei de crimes hediondos, tá? Criminologia da reação social, pessoal. Na realidade, a instituição da lei de crimes hediondos pode ser entendida como a influência, tá, do movimento da lei e da ordem. Tá certo? Até botei esse texto especificamente aí na letra A. Então, não é relacionado à reação social. Tá? Um pouquinho mais aprofundado para vocês, tá bom? Vou só para o que interessa, ó. Concentra-se seus estudos nos processos de criminalização. Exatamente, ó. Falou em reação social, é uma reação que a sociedade tem a partir do que é ou não é crime, tá? Reação social. Lembra, criminalização. Criminalização é o processo de tornar uma conduta crime, né? Criminalização primária e secundária, o cumprimento dessa norma que já é crime. Beleza? Então lembra, reação social voltada aí à criminalização, certo? É uma das teorias do consenso, não, tá? Que é do conflito. Atribuiu ao aumento da criminalidade nas grandes cidades a debilidade do controle social informal, a desordem, a falta de integração e sentimento de solidariedade entre seus membros, tá? Também não. Diz respeito ao que diz aí a letra B de bola, tá? Então, encerrando, ó, letra B é a correta, tá? Letra D diz respeito à teoria ecológica, Escola de Chicago. Letra C diz respeito à teoria da reação social aí, ó, que é uma das teorias do conflito. Tá? Então, reação social está mais voltada para a questão da criminalização. E o primeiro, ó, o movimento da lei e de ordem. Belezinha? Show de bola, galera? Então, encerramos por aqui, tá? Mais um bloco com vocês. Veja que muitas questões resolvidas, né? Essa questão aqui, pessoal, salvo engano, é a questão de número 154. Então, muitas questões resolvidas aqui para a tua prova, tá bom? Entregando para vocês o melhor conteúdo focado na tua banca, tá? Chega de material genérico, chega de curso genérico, pessoal. Entregando para vocês especificamente o que vocês precisam para a tua prova. Belezinha? Tamo junto, pessoal. Até o próximo bloco, até o próximo encontro. Valeu! E vocês, meus queridos alunos, alunas do YouTube, né? Tá chegada aí a hora, pertinho da hora aí da prova, tá certo? Do grande dia. E se você não tá nervoso, eu tenho duas hipóteses para isso. Ou você é uma pessoa diferenciada, tranquila, ou você não estudou, tá? Pronto. Uma dessas duas hipóteses, tá bom? Porque você que estudou, que se dedicou, que vem mesmo na pegada, você vai estar nervoso. Isso é natural. Então, se você não tá, ou você é algo bem frio mesmo, tá? Bem sistemático, controle de ansiedade lá em cima, ou você não estudou. Porque o cara que não estudou, ele não tá nem aí. É aquele cara que tá na porta da escola, que vai estar na porta da escola domingo, conversando, eita, e contando piada, tá? Geralmente é o cara que não estudou. Ou então um cara muito equilibrado. Isso é bem minoria das pessoas, tá? Eu quero que você chegue na prova, é isso que eu ia dizer para vocês, com o peito inflado, tá? Eu vou passar, eu vou conseguir. Não é para chegar na prova com cara velho de derrotado, não, meu amigo. Senão tu não passa.
Tu chegar na prova de assim, cara de derrotado, meu Deus do céu, o tanto de gente para fazer essa prova, eu vou voltar. Volta logo então, porque você já está decretando tua derrota, tá bom? Chega lá com o peito inflado, galera que vai te olhar vai dizer, meu Deus do céu, aquele cara ali é aluno do Objetivo Concurso. Aquele cara ali, aquela menina ali, aquela moça, aquele moço, né? Vai passar, olha a postura dele, confiança, demonstra confiança, tá bom? Isso aí serve para o teu psicológico, o teu interno. É uma mensagem que você dá para o teu subconsciente que eu tô pronto, meu amigo. Tô pronto. E isso unido à sua preparação, o teu controle de ansiedade melhora, tua autoconfiança melhora, tá? Tu fica nervoso ali, mas quando a prova chega, começou o pega pra capar, tu esquece nervosismo e ansiedade, tá bom? Então, confiança. É claro que não adianta nada tu estufar os peitos para fazer a prova e não estudou, não adianta nada. Tem que unir confiança com estudo, tá bom? Para você não ser vítima da ansiedade, do nervosismo, da tremedeira. Eu sempre falo, tem muita gente boa de conteúdo, mas não passa em prova somente quem é bom de conteúdo, não. Passa em prova quem é bom de prova. E quem é que é bom de prova? Quem é bom de conteúdo e quem sabe equilibrar o seu emocional para a hora da prova, tá? Então, quem é bom de prova é bem mais amplo do que quem é bom de conteúdo. Porque o cara tem que ser bom da prova, na prova, tá? A cara, né, tem que ser boa na prova. E tem que ser bom também de psicológico. Distribuição e organização de tempo. Não adianta nada tu saber todas as questões, mas tu só fez metade da prova, porque não deu tempo. Então, tudo isso conta na hora da prova. Não seja só bom de conteúdo, seja bom de prova. Tá bom? Tamo junto, galera. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Até a próxima aula. Valeu!